quantas pessoas que a gente conhece por aí que tem uma câmera em casa, uma câmera boa, já tem até lentes, né, boas e não sabe utilizar, ainda não teve a oportunidade de colocar literalmente a mão na massa e extrair toda aquela qualidade que a gente realmente precisa, né? Hoje mesmo, agora há pouco, eu tava fazendo uma cobertura de um evento, né, de um batizado, e aí conversando com uma pessoa, ela falou pra mim assim, olha, você acredita que eu tenho uma câmera fotográfica muito boa na minha casa? Eu tenho 2 lentes que eu comprei e eu simplesmente não uso, porque eu preciso aprender a utilizar esse negócio. E acaba que eu pego o celular mesmo e faço no dia a dia. Que tem pessoas que às vezes chegam na gente, né, nos eventos e falam assim, olha, eu gosto tanto de fotografia e eu queria fazer um investimento. Eu gostaria de comprar uma câmera fotográfica. Qual câmera, Adriano Max, que você recomenda pra mim? Eu falo assim, olha, você realmente quer trabalhar com isso profissionalmente? Ou você realmente tem uma paixão e tem tempo para poder estudar a respeito disso? Ela fala assim, trabalhar profissionalmente, talvez não agora, talvez no futuro. Usar para hobby de vez em quando. Eu falo, então faz o seguinte... Vou te falar qual que é a melhor câmera que você pode comprar na sua vida, que vai te dar um resultado instantâneo e vai resolver a sua vida. Compre um celular, compre um iPhone, porque através do iPhone você vai poder fazer fotos na hora e vai poder postar na hora, né? Já dá aquela editada, mexe ali na coloração, ajusta as coisas e já posta logo. Então, hoje realmente o celular é uma ferramenta muito prática para você resolver coisas instantâneas. Você fala, mas por que é tão complicado assim quando você tem uma câmera profissional? Porque veja bem, tudo bem que as câmeras de hoje elas já têm a função de você conectar o seu telefone via wireless ou Bluetooth e acessar imediatamente as imagens que você tem ali dentro, as fotos, os vídeos, você já transfere para o seu telefone e aí você já consegue editar e já consegue postar. Mas para as pessoas dessa geração que gostam de coisas mais rápidas, ninguém quer perder tempo, né? Tirou a foto, já quer colocar no Instagram, quer postar nas redes sociais. Então você imagina, até você pegar aquela câmera, tirar aquela foto, ajustar as configurações, né? Porque não faz sentido nenhum você comprar uma câmera dessa assim, ó, né? Uma câmera profissional, tipo uma Canon dessa, por exemplo, né? Não faz sentido você comprar, por exemplo, uma câmera como uma dessa aqui, uma Sony. Então, nada. Aqui você tem aí uma média de 3 mil e poucos dólares. Aqui você tem mais uns 4 mil dólares. Para você poder tirar uma foto que você tem que ajustar, fazer todos aqueles detalhes para poder extrair o material bom e depois transferir isso para o celular para fazer a postagem. Então, o melhor caminho para quem quer uma coisa imediata e rápida, como foi essa câmera aqui, a melhor coisa que você pode fazer é continuar com o celular, tá bom? Agora, se você realmente é um apaixonado por isso e gostaria de viver uma experiência diferenciada, viver uma experiência na prática, realmente assim, fazer arte, porque fotografia é arte. É fazer parte da vida, da história das pessoas, é você construir ali uma história através de fotos, que isso é lindo, né? Melhor do que você fazer uma foto linda e maravilhosa, é quando você imprime aquela foto. Eu amo quando a gente faz impressões de fotos para os nossos clientes, né? Tanto, né, num print mesmo, né? Numa impressão grande, ou então quando a gente faz um álbum, né? Um álbum bonito, assim como esse aqui, ó, né? Inclusive daqui dessa cliente, da Nayara, né, uma cliente nossa que tivemos o privilégio de fazer vídeo do casamento dela lá em Savannah, né, e depois ela veio aqui em Atlanta para fazer uma sessão de maternidade com a gente. Ele aconteceu totalmente no estúdio, nesse estúdio aqui, só que a gente mudou os fundos, mudou a iluminação e olha, pensa numa sessão maravilhosa. Olha isso aqui, gente. Então assim, eu sou suspeito para falar, porque para mim fotografia tem que vir pro papel. Tem que ser impresso, tem que ser colocado no papel, porque a realidade é outra, tá bom? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Adriano Max, né? Eu sou casado com a Ana Max, que é maquiadora profissional. Eu te recomendo depois entrar no Instagram dela, Ana Max Makeup, e conhecer o trabalho maravilhoso que a Ana faz.
Inclusive, ela tem um curso dela de automaquiagem que foi lançado aí recentemente. E sou fotógrafo, videógrafo, sou locutor, publicitário, dublador, produtor de áudio, DJ foi uma das primeiras profissões, hoje é só por hobby. E várias outras funções e talentos a gente vem acumulando ao longo desses anos aí. E sou fundador do Grupo DJ Rádio, uma empresa que está no mercado há mais de 25 anos, começou ali no Brasil, hoje se estendeu aqui para os Estados Unidos. No Brasil temos a nossa Master Cursos.pro, né? Onde temos ali Paulo Panarone, meu sócio, que está levando muito bem esse trabalho ali no Brasil. Nós temos aqui a aula de hoje, né? A aula de hoje que foi preparada para você, que vamos falar sobre como ajustar as funções básicas da câmera fotográfica. Claro que esses ajustes, né? Você tem que ter pelo menos uma câmera aí, uma câmera semi-profissional, né? Ou você tem que ter uma câmera profissional, né? Desde que ela tenha o recurso. Eu vou mostrar para você que tipo de recurso que a sua câmera tem que ter pra gente poder falar sobre esse assunto de hoje, que é o seguinte, ó. Vamos ver se essa... Aí, pegou no foco, ó. Tá vendo aqui em cima? Temos esse dial, chama de dial, onde você consegue mudar aqui, né? Ajustar para que tipo de função que você quer utilizar a sua câmera. Então aqui nós temos o M de manual, é onde você vai realmente agora conduzir e vai dizer para a câmera como que você quer que ela funcione, né? Porque se você colocar ela, por exemplo, aqui no automático, o que vai acontecer? Ela vai tentar interpretar o que está acontecendo, né? O ambiente, a luz, enfim, e ela vai tentar te entregar a melhor foto. Dá para quebrar um galho? Dá para quebrar um galho, com certeza. Para quem está começando, não consegue fazer nada no manual, é melhor no automático que você começar a ter uma experiência, um contato com o equipamento, do que de repente você não fazer nada. A minha primeira câmera que eu comprei foi uma câmera Cybershot. Não sei se vocês lembram disso, né? Era uma câmera pequenininha, da Sony. Era cheio de limites, mas já era uma forma de ter um contato com a câmera, de ter aquele contato com o equipamento, de perceber como funciona, perder o medo de pegar no equipamento, fazer algumas experiências, né? Minha esposa sempre foi a minha modelo para isso, né? E fazia muitas fotos ali dos nossos alunos em sala de aula. E então, assim, tem que ter o primeiro contato, tem que comprar a primeira câmera, nem que seja uma mais barata, aquela que seu bolso dá conta de comprar, mas é importante você colocar a mão na câmera, né? Tem que colocar a mão na câmera, tem que ter intimidade, perder o medo, para que você possa viver experiências. E aí sim, você vai avançando e a coisa vai acontecendo. Então, tem 3 pilares, né? Para você fazer com que essa parte manual funcione, é importante você entender esses 3 pilares da fotografia. Como funciona isso aí? Bom, primeiro é velocidade, abertura e o ISO. Essa ordem tanto faz, tá? Eu coloquei aqui na ordem que pra mim, né, na minha opinião, eu geralmente quando eu vou configurar a minha câmera, eu costumo começar pela velocidade. Aí depois eu vou para abertura e depois eu vou para o ISO. Então, memorize isso aí, se você puder anotar isso aí em algum lugar, coloca aí. 3 pilares da fotografia. E o que é a velocidade? A velocidade ela é o tempo que o obturador fica aberto para a entrada de luz. Então, vamos colocar aqui numa outra câmerazinha aqui. Veja bem, deixa eu destacar essa lente e vou te mostrar aqui melhor como funciona isso. Então tá aqui, a lente separada da câmera, aqui a gente chama nos Estados Unidos de body, né? Esse aqui é um body. Então quando eu vou comprar a câmera, eu compro ela sem lente. Às vezes acontece de você comprar o kit, que é aquele kitzinho que vem o corpo e vem uma lentezinha zoom, geralmente, tá? Então aqui dentro, ó, eu tenho um sensor. Esse aqui é o sensor da câmera, que tá ali dentro, ó. Então, quando eu tenho a informação que vai passar pela lente, né, isso vai entrar dentro do sensor, o sensor vai processar essa imagem e vai, né, digitalizar isso e transformar isso no arquivo final. Esse lance da velocidade, que é o tempo que o obturador fica aberto para a entrada de luz, é o que acontece. É um sistema que quando você ativa ele vai ficar aberto para entrar luz, né? Então você vai escolher qual que é o tempo para que entre essa luz. Que luz é essa? É a luz que vem de fora.
Então, tudo isso vai ser captado pela lente, vai passar pelo processador. No final, você vai ter uma imagem. Agora, se eu tenho muita entrada de luz, o que vai acontecer? Você vai ter ali uma imagem que vai ficar praticamente estourada ou com muita luz, né? Ela vai ficar com muita exposição. Então, a gente tem que ajustar esse equilíbrio para não ficar muito clara e nem muito escura. Mas não se preocupe, porque você vai conseguir, vai com calma, vai anotando aí, com carinho, que no final a gente vai entender tudo, tá bom? Então, ó, tá aqui, ó. Eu tenho aqui 1/1000 até 1/2. Como que funciona isso? Vamos voltar aqui para a câmera. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar essa lente, vou encaixar ela aqui. Detalhe, quando você for encaixar uma lente na câmera, cada marca tem uma bolinha. Então, por exemplo, aqui da Sony, a gente tem uma bolinha branca. E aqui, na entrada da conexão, eu tenho uma outra bolinha branca. Então, para encaixar, é importante que eu coloque ela bem retinha. E aí sim, eu viro e dá um clique, ó. Esse clique é a certeza de que está tudo conectado. E agora pronto, eu já estou preparado para poder ligar a minha câmera. E vou entrar no manual. Então agora eu estou aqui preparado para poder fazer a configuração da minha câmera. Então vamos lá. Eu vou ligar a câmera. Você pode ver que ela está ligada. E eu vou jogar agora essa imagem na tela para você. Como você pode observar, eu tenho aqui, ó, 1/100. Esse 1/100 é exatamente o que a gente está falando agora, que é a velocidade. Lembra lá atrás que eu falei que são 3 pontos, né, que é o tripé da fotografia, que é a velocidade, a abertura e o ISO. E olha como, inclusive, está na sequência ali, ó. 1/200 é a velocidade, 1.4 é a abertura da lente, que eu vou explicar sobre isso, e o ISO, que é 200, 2000, que está 2000 na câmera ali, tá bom? Então, se eu pego aqui, por exemplo, como é que eu faço para ajustar essa coisa da velocidade? Ó, a velocidade, aí isso pode mudar de cada câmera, tá? Tem câmeras que você vai na parte da frente para mudar e tem câmeras que é atrás. Então, aqui no caso da Sony, é exatamente nesse dialzinho aqui, ó. Então, para quem tem câmera Sony, para mudar a velocidade é aqui. Tem como você configurar para alterar isso. Se de repente você acha mais confortável colocar aqui na frente, ou enfim, você pode fazer aí, customizar os botões da sua câmera, tá bom? Uma coisa importante também é porque como essas câmeras de hoje, elas fazem fotografia e elas também filmam, então aqui você tem nesse dial na parte de baixo, vamos tentar colocar aqui assim, olha lá, ó. Você tem aqui, ó, fotografia, você tem vídeo e esse outro que é o S-Key, ele é para slow motion. Então, como eu vou trabalhar com fotografia, então eu vou manter ele aqui na fotografia, tá bom? Uma dicasinha especial para você aí. Então, vamos voltar aqui para a câmera agora. Então, eu já sei que para mexer na velocidade vai ser aqui atrás. Então, ó, eu vou deixar aqui o meu ISO, por enquanto, o mais baixo possível. Que no caso dessa câmera, que é uma 7 IV da Sony, ela me permite um ISO bem baixo, ISO 50. Não é muito comum você encontrar isso, tá? Tem câmeras que já começa aí em 200, 100, aí depende do modelo. Essa aqui você tem como trabalhar com 50, ou seja, para poder trabalhar com pouca luz. Então, vou deixar aqui o ISO 50. Vou colocar aqui esse F, que é a abertura que a gente vai entender na sequência. Eu tô com uma lente, que é uma lente, ela é 24 milímetros. 24 milímetros. Você tem uma ideia sobre isso, sobre o que ela consegue captar? Bom, vou colocar aqui, ó. Vou colocar na prática aqui, ó. Eu tô aqui no meu estúdio e eu tenho aqui na minha frente, a mais ou menos 1 metro de distância, eu tenho aí esse computador. Ó, tem quase que eu tenho uma mesa aqui com um PC bem grande e tenho um laptop. Então, com uma lente de 24 milímetros, eu estou aqui a menos de meio metro, mais ou menos. Com uma lente de 24 milímetros, eu consigo pegar isso aqui. Então, se eu tivesse aqui na minha frente, por exemplo, umas 2 ou 3 pessoas, eu conseguiria pegar da cintura para cima.
uma 24mm. Se eu quisesse pegar elas de corpo inteiro, eu teria que ir para trás. Ou se eu quisesse ficar mais próximo do objeto, eu teria que andar, ou seja, fazer o zoom, né, na perna. Você tem que ir lá e caminhar para isso. Então aqui é só para você ter ideia o que é uma lente 24mm. Tá bom? Ela é 24mm e ela é 1.4, que é a capacidade que ela tem de abertura. Então a gente chama de lente, é uma lente clara, que quando eu coloco ali 1.4, entra muita luz. Então vamos lá, como é que funciona isso aqui, ó. Estamos aqui então, a nossa velocidade em 1/100. Deixa eu voltar aqui na outra tela para vocês entenderem um pouquinho melhor. Aqui eu tenho uma imagem, vamos ver se o mouse aparece, apareceu. Se eu coloco ela em 1/100, ela vai estar aqui entre 1/60 e 1/125. Nós temos aqui um desenho na sequência de um bonequinho. Então ele te mostra que se você colocar, por exemplo, em 1/1000, você vai ter uma imagem que não vai borrar. Ela não vai ficar borrada. Ela não vai ficar borrada. Se você coloca isso 1/2, você vai ter essa imagem borrada. Isso se tratando de um objeto ou alguém que vai estar em movimento, né? Pode ser um carro, pode ser um animal, pode ser uma pessoa, qualquer coisa que esteja em movimento. Se a pessoa estiver parada, aí você não tem problema com isso, a não ser que você vai se mover. Mas se você está você coloca no tripé a sua câmera. Você coloca no tripé. Ou então você coloca, deixa a câmera estática e faz uma foto de qualquer coisa, em qualquer uma dessas velocidades, você não vai ter problema de borrar. Não vai borrar. Você não vai ter esse problema com essa captação. Agora, se eu vou trabalhar, por exemplo, que é o meu caso, trabalho muito com foto de pessoas. E aí, eu estou fazendo, por exemplo, uma cobertura que nem hoje eu estava fazendo lá, de batizado. E aí eu tenho pessoas que normalmente elas entram na igreja, elas ficam paradas, ficam ouvindo o que está acontecendo aquilo. Porém, eu tenho um padre que está em movimento. Então, uma coisa é fazer a foto de quem está parado. Outra coisa é aquela pessoa que está realmente se movimentando. Não é isso? Então, qual que é a velocidade adequada, mais indicada para uma situação dessa? Eu, Adriano Max, eu sempre trabalho com pelo menos 1/200. 1/200 é o que eu trabalho. Às vezes, dependendo da situação, dependendo da movimentação, da velocidade com que as coisas estão acontecendo, eu coloco 250, 300, mas 1/200 é o que eu faço geralmente. Então, eu venho aqui e coloco assim, ó, 1/200. Então, quando eu pego a minha câmera, a primeira coisa que eu faço é já deixar ajustado para 1/200. Principalmente quando você vai usar flash, porque o flash ele te ajuda a congelar aquela situação. Então, a chance de ficar tremido é quase zero, né? E agora, se você não está usando flash e você está usando só a câmera com luz natural, dependendo do movimento, uma criança correndo, por exemplo, às vezes 1/200 pode não ser suficiente. Né? Para quem trabalha com esporte, por exemplo, trabalha com 1/500, 1/1000, né? E depende do esporte, da velocidade, da dinâmica que tem. Mas a princípio é exatamente isso aí que você tem, ó. Tá? Então, se a gente fosse agora pegar essa câmera, fazer uma cobertura, né, de um batizado como eu fiz hoje, ou de um casamento como eu vou fazer daqui a pouco, eu trabalharia aí 1/200. Nunca menos do que 1/200. Isso é para te garantir, quando você tirar a foto, se você estiver estável e a pessoa estiver movimentando não tão rápido, né? Porque como seria não tão rápido? Imagina uma entrada de uma noiva. A noiva, geralmente, ela entra bem tranquila, né? Ela vai ali bem devagarzinho, vai tranquila, não é isso? 1/200, você tá aqui, ó, e faz uma firmeza aqui, né? É importante esse negócio de você segurar de forma adequada na câmera para gerar estabilidade. Então, além de você dar uma segurada aqui com bastante firmeza, você ainda pode vir aqui embaixo e dar uma segurada. Porque além de você usar aqui a palma da sua mão para poder apoiar a câmera, você ainda tem esses dedos aqui que você pode ajustar quando você usa, por exemplo, uma lente zoom, né? Que você precisa ajustar ali. Essa aqui, por exemplo, como é uma lente fixa, né? Eu não tenho como fazer zoom nela, né? Como eu falei, eu tenho que fazer zoom no pé, né? Então, eu consigo criar uma estabilidade e eu particularmente gosto muito de usar aqui essa parte do corpo para poder apoiar.
além da forma que eu coloco as pernas. Eu nunca fico assim, de uma forma estática. Eu sempre abro um pouco mais as pernas. Vamos colocar aqui numa imagem mais aberta, que vai melhorar isso aí, ó. Olha lá, ó. Então eu costumo fazer isso aqui, ó. Eu venho aqui, abro um pouco mais as pernas, faço esse apoio, seguro a respiração na hora do clique, e aí é a hora que você faz 1, 2, 3 chutes ali, ou 3 fotos, para você garantir, porque é normal fazer foto de pessoas e as pessoas, elas piscarem. Então, por isso que eu sempre faço, no mínimo 3 fotos. Para realmente garantir que o negócio vai ficar assim, vai ficar bom, entendeu? A gente poderia ficar aqui um bom tempo explicando mais a fundo sobre o que é a velocidade. Mas para você entender de forma rápida, é exatamente isso. É a forma como você vai controlar quando o obturador ele vai abrir, né, para poder entrar essa quantidade de luz ali dentro. Então, se ele fica muito exposto, vai entrar luz pra caramba. E aí você vai estourar a sua foto, vai ficar toda branca, toda estranha, né? E se você coloca, por exemplo, ali 1/1000, você tem um pouco mais de segurança no sentido de que não vai tremer, porém vai entrar menos luz. Então, a gente tem que sempre encontrar aí qual que é o objetivo. Vou fazer foto de quê? Vou fazer foto de uma planta, por exemplo. Então, eu não preciso colocar 1/200, porque ninguém vai se mover, né? A plantinha tá ali, a não sei que você esteja fazendo a foto da planta e tá ventando, né? Agora, vai fazer uma foto, por exemplo, de uma coisa estática, né? Sei lá, uma casa, por exemplo. A casa não se move, ela fica quietinha, né? Agora, eu posso me mover, mas eu não preciso trabalhar com 1/200, por exemplo. Se eu preciso de mais luz, que entre mais luz, eu posso trabalhar com 1/125, né? Mas você quer garantir que, né, que a sua tremida ali não vai interferir na foto, vai no 1/200, né, que ajuda bastante. Mas isso não te impede de explorar outras situações. Eu não quero deixar aqui isso como uma regra. É só como um ponto de apoio para poder te ajudar. E é aquilo que eu uso muito no dia a dia. Segunda parte do nosso pilar é exatamente a abertura. Né? O que é a abertura? É o tamanho da abertura do diafragma para a entrada da luz. Então, você pode ver ali, ó, que na lente tem aqui 3 fotos, que quando você... Lembra que eu falei que a minha lente é uma lente 1.4? Então, essa lente aqui, ó, é uma lente 2.8. Quanto menor é o número dessa lente, mais cara ela costuma ser. Então, por exemplo, entre comprar uma lente 2.8 e comprar uma lente 1.4, normalmente a lente 1.4 ela vai ser mais cara. Tá? Claro, depende da marca, do modelo, né? Se é uma linha Prime ou algo do tipo. Por que ela é mais cara? Porque ela tem mais capacidade de entrada de luz, né? A chance dela te entregar mais qualidade vai ser muito grande. Então, isso é muito bom quando você quer usar em situações que tem pouca luz. Tem pessoas que trabalham, por exemplo, com fotos de casamentos, que às vezes tem lugares que você não pode usar flash. Você não pode usar flash, não pode usar LED. Ou seja, se você não tem uma boa câmera, né, geralmente as da Sony, que tem um sensor muito bom, capacidade de captação de baixa luz, aí você também tem que ter lentes mais claras. Uma lente 2.8, às vezes, pode até quebrar um galho, dependendo do lugar, do tanto de luz que tem. Agora, se tiver um ambiente muito romântico, aquele ambiente à luz de velas e tudo, 2.8 vai fazer, mas vai entregar um pouco de ruído, né? Já quando você pega uma lente 1.4, 1.8, aí você já tem aquela imagem mais limpa, com mais nitidez, né? Com mais definição, e é disso que a gente gosta. Tá bom? Então vamos lá. F2.8, você consegue ver ali dentro da lente, ó, que é o tanto que ela consegue abrir, ó, para entrada de luz aqui, ó. Aí depois em 5.6, você já percebe que já vai fechando mais, ó. Que é exatamente igual ao nosso olho, né? E aí você tem aqui F11, ó, que entra pouquinho. Como que seria isso na prática, né? É porque aqui, ó, nós temos várias coisas que acontecem ao mesmo tempo. Até coloquei para você poder anotar aí, você faz um print da tela ou algo do tipo. Na abertura, você define a entrada de luz, ou seja, se você quer mais entrada de luz ou não. E quando que eu quero? Quando eu preciso.
quando eu tenho necessidade. Ou então quando eu tenho um projeto para que aquilo aconteça daquela forma. Aí você vai e configura de acordo com o que está na sua mente, ou de acordo com o que a pessoa que te contratou te pediu para aquilo. De repente você vai fazer uma foto de detalhe, vai fazer uma foto de algum objeto, algum produto, e aí você precisa explorar esses recursos, eles vão estar ali, é só você utilizar. E também o que você quer manter no foco. Então, sabe aquela foto maravilhosa que todo mundo gosta? Aquela foto linda, né? Sabe aquela foto daquele desfoque cremoso atrás? Já viu aquilo? Todo mundo gosta disso aí, né? Os novos iPhones aí, agora com essa função Portrait, ele faz isso, né? Quando você coloca o Portrait, ele dá aquela desfocada no fundo, desde que a pessoa esteja afastada do background e que você mantenha uma distância adequada, que ele até vai te sugerindo ali. Então dá aquele, né? Ali é um software, né? É uma simulação de um software que está trabalhando ali para que aquilo possa acontecer. No caso da lente, isso se faz na lente. Então, quanto menor é o meu f, mais desfoque eu vou ter. Então, se eu pego essa lente, por exemplo, que está aí na tela, né? Porque o limite dela aqui seria 2.8, aqui eu vou conseguir já um desfoque interessante. Principalmente se o background estiver bem afastado da pessoa. Quanto mais distante a pessoa do background, mais desfoque você tem. Essa técnica se aplica para vídeo também, tá bom? Agora, se eu vou fazer, por exemplo, uma foto de uma pessoa, 2.8 vai ser bem legal. Tá tudo certo, a pessoa vai ficar no foco, vai ficar maravilhoso. Agora, se entrar ali, por exemplo, uma segunda pessoa na foto e a pessoa se distanciar um pouquinho para frente ou para trás, é bem provável que essa pessoa que entrou ali vai ficar fora de foco. Como que eu vou corrigir isso? Aí eu vou aumentando isso. Vou corrigir 2.8, eu posso ir ali para 4, né? 3.5, ou seja, você vai trazendo um pouco mais de informação. Você vai perdendo um pouco mais do desfoque do fundo, mas você vai focando aquilo que é o mais importante. Né? É muito ruim quando você faz uma foto linda de um casal. Imagina aquela foto daquele casal, né? Lindo, maravilhoso, está se casando ali, você está fazendo aquela sessão linda, perfeita, e aí quando você vai ver a foto, só a noiva que estava no foco, ou só o noivo ficou no foco. Só para você ter uma ideia, essa questão de abertura é um negócio tão delicado, tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente empolga, né? E você vai querer usar o máximo daquela lente, e aí você pode realmente focar em detalhes. E quando eu falo detalhes, é o seguinte, tá vendo aqui que aqui a gente tem até 1.4, né? Nós aqui, por exemplo, nós temos uma lente, mas nós temos uma lente da Canon. Uma lente da Canon que ela é 1.2. Ela é a lente mais clara que nós temos no nosso estúdio. E talvez uma das mais caras, custa aí coisa de $1.500. Por que ela é tão cara? Porque por conta desses recursos, né? Os elementos que tem ali dentro daquela lente vai te dar uma capacidade de te entregar nitidez, clareza de informação e esse desfoque poderoso. Agora, tirar uma foto em 1.2, quando você aponta para uma pessoa, esse 1.2, se você apontar para o olho, esse olho aqui, ó, eu tô virado para cá, você aponta para esse olho, você tem ideia, o tanto que o negócio é perigoso. Se aponta para esse olho, esse aqui vai ficar fora de foco. Então o negócio é sério, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que ter certeza, tem que estar estável e para não perder a oportunidade, porque uma coisa é fazer foto de um objeto que não se move, que ele não tem pressa para ir embora, não tem hora para acabar. Outra coisa é fazer foto de pessoas, é fazer um ensaio fotográfico, um casamento, por exemplo, que as coisas acontecem muito rápidas durante um dia inteiro, né? É um negócio bem delicado, então tudo tem que funcionar muito bem. Você precisa estar muito seguro, né? Tem que treinar muito. Fotografia só tem uma forma de você realmente ficar muito bom nesse negócio. Treinando pra caramba. Ô, baby, olha a nossa direção aqui, tá vendo? Nossa direção já trouxe aqui, muito obrigado. Tá aqui, ó, a nossa câmerazinha, aliás, nossa lente, né? A nossa lente da Canon. Gente, é tanta câmera, é tanto modelo que a gente acaba se perdendo, né? Mas olha aqui, deixa eu colocar nesse ângulo pra você, ó. Essa é a nossa lente da Canon. Ela é uma lentezinha aí 50 milímetros.
1.2. Vamos ver se esse foco vai chegar melhor. Vamos ver. Agora foi, olha aí, ó. Essa aqui é uma Canon, ó, 50 milímetros. Ou seja, ela é o dobro da que eu tenho aqui na Sony, né? Aqui eu tenho na Sony 24, essa é 50 milímetros. Tá? Essa aqui é da linha Prime. Temos essa proteçãozinha aqui, que eu adoro sempre utilizar isso. É muito importante para proteger a lente. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer também é colocar esse adesivozinho para poder separar direitinho o que é cada um. Você imagina isso num evento onde você tem lá 12 lentes diferentes, 16 lentes diferentes. E aí você, né, tira aquilo tudo e na hora de organizar tem que estar tudo certo, né? Então tá aqui. Ó. Aqui vai dar pra gente ver um pouco melhor as informações para saber exatamente o que essa lente é. Ó, Canon Lens EF 50mm 1.2, que é da linha L, USM. Então, essa aqui é uma das minhas lentes preferidas. É uma das minhas preferidas. Sabe aquele momento da noiva, que ela tá naquele making off, que ela tá ali no hotel, ou no hall do hotel, que a gente vai fazer aquela sessão maravilhosa. Essa aqui é uma das lentes que eu mais utilizo para isso, porque eu acho que ela me dá um charme, ela me dá um glamour. A minha esposa também gosta, né, amor? Você gosta dessa lentezinha bacana, né? Na verdade, ela gosta mais... A minha esposa gosta mais dessa lente aqui, ó. Vou mostrar qual que é a lente favorita da minha esposa, que é a 70-200 da Sony. É outra lente que eu também amo de paixão. Essa aqui é 2.8. Então, enquanto aquela da Canon é 1.2, essa aqui é 2.8 com estabilização de imagem. É maravilhosa. É bem pesadinha, né? Tem que estar treinando bastante, né, amor? Tem que fazer academia, né? Pra segurar o negócio aqui, senão não funciona. Você imagina, eu já tenho que ter aquela estabilidade de corpo, né? Com a lente mais pesada, a minha atenção, a minha respiração tem que ser ainda mais controlada. E literalmente, esse segredo de você não respirar na hora do clique ajuda muito. Eu acho que é igual um tiro, né? Eu não sei atirar ainda, mas eu acho que quando você vai aprender a atirar, você tem que ter esse controle, né? Da respiração, né? Segurar ali e fazer aquela foto linda sem ficar tremida. O que realmente é importante é que você define, então, o tanto de entrada de luz, né? Então, de acordo com essa numeração, você vai lembrar que quanto menor o número, mais ela vai abrir e mais luz vai entrar. Se você colocar ela muito fechada, o que acontece? Você vai ter menos desfoque e menos entrada de luz também. Nós temos uma outra lente muito legal, que é uma lente da Canon, que é uma macro, ela é 100mm, ela é 2.8. E o que acontece? Ela é uma lente que você consegue fazer aquela foto da cabeça da formiga, né? Ela é tão delicada que é feita para pegar assim, aquela pedrinha naquele anel, ela consegue fazer isso. Quando você quer fazer uma foto de duas alianças, por exemplo, em 2.8, ela é capaz dela fazer da lente, do anel da frente e o anel de trás ela desfocar. Então, para a gente poder ter mais definição, para poder captar mais informação ali de duas alianças, quando você tem uma em cima da outra, por exemplo, a gente costuma colocar 5.6, costuma colocar ali um pouco mais. Então, a gente fecha um pouco mais a entrada de luz, né? Aumenta a luz externa com LED ou algo do tipo para poder pegar mais informação, colocar mais no foco. Eu vou mostrar já na câmera, na prática. Vamos fazer algumas fotos aqui para que você possa ver na prática como funciona isso aí. Então vamos dando sequência aqui. E o ISO, né? O famoso ISO. O que o ISO faz? Ele é responsável pela sensibilidade do sensor à luz, né? Então você vê que tudo aí tem a ver com a entrada de luz, tem tudo a ver com essa questão de luminosidade, para que você possa ter alguma coisa mais iluminado, menos iluminado. E aí, quando você não tem a luz do dia natural, você tem que trazer uma luz artificial quando é a proposta para alcançar o seu objetivo. Então, quanto menor o número, menos será a sensibilidade de luz. Então, ali embaixo, ó, você tem aqui, eu coloquei para você, ó, se eu coloco o ISO 50, lembra que nessa câmera aqui, o ISO estava 50? Vamos ver aqui, ó. Olha só que legal. Ó, aqui ele está com ISO 50. Então, esse aqui é o mínimo.
É o mínimo dessa câmera. Então vai entrar pouca luz. Você pode ver que, por exemplo, se for para uma parte mais escura aqui, ó, você não vê quase nada, né? Agora, se eu pego esse ISO, por exemplo, e começo a aumentar ele, olha o que vai acontecer, ó. Ó. Começa a entrar luz, ó. Começa a entrar luz. E vai entrando, e vai entrando, vai entrando. Olha só, a quantidade de luz que entra, ó. A ponto de ficar tudo branco. Ó, ficou tudo branco, tá vendo? Ó? Imagina você fazer uma foto assim e entregar pro seu cliente depois. O que será que ele vai achar disso aí, hein? Eu falo, olha, você fez foto dos fantasmas, né? Que ficou tudo branco. Então tem que ter um ajuste certinho, né? Fotometrado, bonitinho, para que você não tenha problema. Quando você faz foto, e eu altamente recomendo na configuração da sua câmera, é um outro assunto que a gente vai trazer aí depois, algumas dicas preciosas de configuração da sua câmera. Vou colocar aqui, fica melhor para a galera ver, ó. Agora sim, ficou melhor, ficou melhor. Quando você vai configurar a sua câmera, quando você compra a primeira vez, ou enfim, de repente você alugou a câmera para fazer um evento, você pode colocá-la para poder fazer foto em JPEG ou em RAW, né? O que é o JPEG? O JPEG é uma versão que ele te entrega comprimido. Você não tem muito recurso depois para poder trabalhar. O RAW, que é o cru, né? Traduzindo para o português, ele te entrega tudo que a câmera consegue captar e processar. E te dá essas informações depois para você recuperar ou adicionar. Como, por exemplo, você tira uma foto sobrando um pouco de ISO, de luz, ou enfim, de qualquer situação que você fez de configuração na câmera, no RAW, dentro de um software como o Lightroom, como o Photoshop, você consegue dar uma recuperada nisso, tá? Mas não pode ser nada muito extremo, senão você não tem muito recurso para poder trabalhar. Então vamos aqui, ó, no ISO de novo, vou colocar na imagem grande. Vamos colocar aqui, ó, um ISO 50. Você vê que tá, né? Tá mais escuro, dá para ler a informação. Por que dá para ler a informação? Porque a lente é muito boa. Essa lente que eu tô aqui é uma lente 24mm da linha GM da Sony. Ela é 1.4. Então, com um ISO 50, eu consigo ter informação. Vou pegar essa mesa de áudio aqui, por exemplo. Olha só. Aqui, para mim, no meu olho, tem mais luz na mesa. Tá? Eu consigo ver que ela está mais iluminada. Mas como eu fechei o ISO, então automaticamente a gente vai ter uma luz mais fechadinha. Então quando eu começo a abrir aqui o ISO, olha só, vou aumentar um pouco mais o ISO, até chegar num ponto que eu falo, não, tá legal. Qual que é o ponto? É aquele momento que fica bom para você e que não estoure. Por exemplo, para mim isso aqui já é estourado. Ó, esse aqui para mim já está estourado. Tá vendo como tem uma região aqui que fica branco? Ó? Que aí começa a dar highlight, você já começa a sobrar luz demais. Então você tem que deixar a coisa bem equilibradinha para fazer uma fotometria bonita. Ó, vamos aqui, é bom que você está conhecendo aí um pouco dos nossos equipamentos do estúdio aqui, ó. Olha só o tanto que é interessante. Quando você está iluminando um objeto escuro e quando tem um branco, ó. Olha como ele estoura. Tá vendo? Você quer highlight, superexposição. Aí você fala, e aí, qual que eu tenho que considerar? Você tem que considerar aquilo que é mais importante. O que é mais importante para você? É isso aqui? Então, foca lá, deixa estourar aqui. Por exemplo, vamos supor que isso aqui é o noivo e isso aqui é a noiva. E aí eu tenho alguma coisa que está estourando de branco atrás ou algo do tipo. Foca no casal. Agora, se o teclado é mais importante, aí eu vou inverter os papéis aqui, ó. Eu vou fotometrar nesse ponto que é o meu foco-alvo. Tá bom? Vamos aqui nessa canequinha. Olha como o fundo está desfocado. Tá vendo? Olha só como ele está desfocado. Foquei na caneca. Dei uma meia apertada no botão. Né? Então aqui em cima no botão, quando você dá uma meia apertada, que tem a apertada que você segura mesmo, e tem uma meia apertadinha, que é onde você vai apontar a lente para onde você quer dar o foco. E aí ele vai lá e segura, ó lá. Ó. Se eu saio para cá, ela vai tentar focar automaticamente. Não foi. Então eu dou uma meia apertada, ele já foca lá no fundo. Né? Se eu venho para cá, ela vai tentar focar aqui. É uma questão de ajuste também. É porque ela está configurada para identificar o olho da pessoa. Tá vendo que tem um desenhozinho esquerdo ali perto do ISO,
1/200, tem um liaf on e tem um desenho de um bonequinho. Então, se eu estivesse fazendo foto de uma pessoa, esses pontinhos verdes, eles estariam focados no olho da pessoa. A pessoa pode se mover e ele vai acompanhando. É muito legal. Como aqui é um objeto, eu tenho que dizer para ele aonde que é o meu ponto mais importante para poder trabalhar. Então, se eu quiser tirar uma foto aqui, eu dou uma meia apertada. Se eu quiser tirar aí, ó, dou a segunda, ele tira a foto e a foto tá lá, ó. Vou fazer ao contrário, tá aqui, pronto, foi. Então, voltando aqui para a tela, agora a gente já sabe então que o ISO ele tem esse poder de fazer esse controle da sensibilidade da luz que vai chegar no sensor. Então, quanto menos ISO eu coloco, mais escuro vai estar a imagem. Aí você fala, tá bom, mas eu vou estar fazendo uma fotografia à luz do dia, né? A luz do dia, tá sol naquele dia. E aí, o que eu faço? Você vai ajustar o ISO de acordo com a luz que você tem. Se você tem muita luz, você vai descer o ISO. Se você tem pouca luz, você vai subir o ISO. Agora, veja bem, quanto maior esse número, mais luz, porém, poderá ter mais ruído. Tá vendo que tá cheio de coisinhas? Isso aqui é ruído, tá vendo? Então, um exemplo, você vai fazer a cobertura, você vai fazer uma fotografia de um casal, ali no restaurante, e eles estão à luz de velas. Aí você não pode utilizar nenhum tipo de luz artificial. Não pode utilizar, nem LED, nem flash. Aí você vai chegar com a sua câmera. Aí você vai e coloca ISO 50. Você fala, bom, eu consigo enxergar a vela ali, o fogo da vela, mas o rosto das pessoas está escuro demais. Eu queria puxar um pouco mais. Eu quero fazer com que essa câmera ela busque mais informação. Aí você vai subindo o seu ISO, até chegar no ponto que você quer. Tem momentos que você vai subir tanto esse ISO de acordo com a sua necessidade, que pode acontecer da luz vir, porém vai começar a vir ruído, porque é uma capacidade, é uma limitação do sensor, do processador da sua câmera. E é onde entra essa questão de que cada câmera tem uma capacidade. A Sony, na minha opinião, é uma das melhores para fazer trabalhos com baixa luz. Ela tem uma capacidade incrível de que com pouca luz você pode ir subindo o ISO e ela vai te entregando informação e você não vai tendo ruído, tá? Isso já não acontece tanto com as câmeras da Canon. Claro, dependendo do modelo. A mesma coisa com câmeras da Nikon, câmeras da Panasonic, da Pentax, enfim, várias outras marcas que tem aí no mercado, né? Então, por isso que tem que analisar com carinho antes de sair comprando o equipamento, trocar aquela ideia com alguém que possa te dar uma consultoria, que possa te ajudar, para que você possa fazer o investimento da melhor forma possível. Aí eu coloquei aqui também alguns exemplos, né, para mostrar sobre essa questão do... Porque quando a gente fala de sensor, né, tá aqui, ó, sensor. Nós temos aqui basicamente 3 tipos de sensores, né, que é aquela parte que eu mostrei para você que fica ali dentro da câmera. Você tem um sensor, um micro 4/3. Nós temos ali o APS-C e temos o full frame. Essa câmera que eu estou utilizando aqui, ela é uma câmera que o sensor dela é full frame. A que eu tenho aqui também, da Canon, também é full frame. Mas eu tenho uma câmera aqui, que é essa Panasonic, que essa é uma micro 4/3. Ou seja, ela tem um sensor bem menor do que o full frame. Agora, o que isso implica? Qual que é a diferença? Ó, o full frame, você percebe que ele é bem maior, e aqui na frente, ó, você tem a situação, ó, o mesmo ângulo do que está sendo fotografado aqui e do que ele vai te entregar. Então, olha aqui, o cara está aqui fazendo uma foto, ele está usando um full frame, uma câmera que o sensor é full frame, e olha a quantidade de informação que ele consegue colocar na tela. Quando ele vai para uma APS-C, né, que é um outro tipo de câmera, né, por exemplo, você tem aí a linha da Sony, a A6500, A6600, A6000, que o sensor dela é APS-C. Então você consegue pegar menos informação.
Quando você vai para uma micro, menos ainda. Por isso que é sempre importante a gente entender para que situação que eu vou utilizar, o que realmente é importante para mim, para investir no equipamento adequado. Quando você trabalha com full frame, vamos supor que você fez aqui a foto, né, desse animal aqui, e aí tá desse jeito. Só que na hora que você quer entregar para o cliente, você fala, poxa, eu fiz essa foto, ela ficou muito aberta. Eu queria que ela tivesse mais cropada. Cropada é mais cortada, mais perto. É como se ela tivesse, por exemplo, aqui, nessa situação aqui, ó. É como se eu quisesse entregar para ela desse jeito aqui. Aí eu vou lá no software para editar. Se eu fiz essa foto bem feita, né, com o foco certinho e tudo, numa full frame, você vai conseguir fazer esse corte aqui sem perder qualidade. Então, para quem trabalha aí, por exemplo, com casamento, com eventos, né, e comigo me acontece muito isso. Tem várias situações que às vezes eu faço uma foto aberta de alguma situação e que eu quero usar a foto aberta e quero usar uma foto mais fechada. Ou eu quero fazer ela na vertical. Quero fazer um corte na vertical aqui e quero ter 2 ou 3 versões da mesma foto. Parece que eu fiz 3 fotos, mas na verdade foi uma tecnologia, um recurso que eu tenho, né, do full frame que me ajuda exatamente nessa questão. Então, quando você for comprar uma câmera, observa se ela é full frame, se ela é APS-C ou se ela é micro 4/3. Essa é uma das aulas mais delicadas e mais importantes que nós temos na fotografia. Então, tenta juntar aí essas pecinhas e vai na internet, procura um pouco mais de informação, né? Dá aquela estudada para você poder reforçar, né, o seu conhecimento, que é sempre muito bem-vindo, né? Então eu queria agradecer desde já, passou super rápido, né, a hora, foi muito legal, tudo que é bom passa rápido demais, né? Mas é gostoso, é muito bom a gente poder compartilhar. Espero que você tenha curtido. Não deixe de deixar aí o seu joinha, né? Não deixe de curtir o canal, né? Deixe um comentário, fala pra gente o que você achou, se você já tinha conhecimento sobre esse tripé aí, né? Que é o ISO, a exposição e a abertura. E vai ser um prazer continuar compartilhando com você, te ensinando e aprendendo com você, tá bom? Não desista, parte pra cima. Você foi feito por Deus para ser uma bênção e para poder prosperar nessa terra, tá bom? Um beijo para você, nos vemos em breve.